porcentagem ou percentagem. É fácil compreender. O que é preciso saber para entender esse assunto? Módulo 2. Os conjuntos numéricos e a representação na reta numerada. O módulo 6. Conhecimentos básicos para operações com números fracionários. O módulo 7. As 6 operações no conjunto dos números racionais. E o módulo 18. Resolução de equações do primeiro grau. Todos esses módulos são encontrados no curso COGE de Matemática do Ensino Fundamental. A porcentagem ou percentagem é um conteúdo da matemática que facilita a compreensão da variação de uma grandeza para mais ou para menos, ao comparar os valores envolvidos a uma fração com denominador igual a 100. Além desse conteúdo que nós estamos analisando nesta videoaula, é preciso buscar entender o conceito de grandeza, razão e proporção. Só para se ter ideia, no conteúdo referente à razão é a comparação entre duas grandezas. Nós podemos ter razões homogêneas e razões heterogêneas. Por exemplo, as razões que mostram as dimensões de um mapa, das medidas feitas em um mapa, comparado com as dimensões reais, são ditas razões homogêneas, porque nós não temos unidades colocadas. Se a gente supõe que 1 centímetro no mapa está na razão de 1 para 10.000 centímetros, na realidade, a razão aparece apenas como 1 para 10.000. Se a gente supõe que é 1 metro, será 1 para 10.000 metros, ou seja, não aparecem unidades indicadas, e sim apenas a razão, a comparação entre os dois valores. Já a razão heterogênea é aquela que é necessário sempre explicitar as unidades envolvidas. Um exemplo é a velocidade. A velocidade de um objeto é uma razão heterogênea. Velocidade é a razão, ou seja, é a comparação entre o espaço percorrido e o tempo gasto em percorrê-lo. Uma das unidades de velocidade é metros por segundo. A unidade do numerador, supondo aí que em forma de fração, ou do antecedente, que é a maneira correta de se explicitar razões, é dada em metros, porque é a distância que está na parte superior. E na parte inferior nós temos o tempo. Então, quando se diz que um carro está a, por exemplo, 60 km por hora, se está dizendo que a cada 60 km percorridos de distância, o tempo gasto é de 1 hora. Estamos comparando distância percorrida com tempo gasto em percorrer. Por isso que velocidade é uma razão. No caso é dita razão heterogênea, por comparar grandezas diferentes. Quem quiser aprender mais sobre esse assunto, é bom ou procurar em livros mais especializados, ou fazer o curso COGE, que traz todos os detalhes sobre isso. Vamos exemplificar. Quantas são 50% de 600 bolinhas? Solução. 50%, esse símbolo, se lê como sendo 1 por 100. Daí essa simbologia por cento.
Quando se diz 50%, está se dizendo 50 vezes 1%. Ou, como isso é um número inteiro, colocando 1 aqui embaixo, se transforma em fração. Produto de duas frações é numerador com numerador, denominador com denominador. 50 vezes 1, 50. 1 vezes 100, 100. Então nós temos aqui 50 sobre 100. Então, quer dizer 50%. Isso é igual a 50 partes em 100 que o todo foi dividido. Se nós estamos querendo saber quanto representa, quantas bolinhas representa 50% de 600 bolinhas, nós vamos comparar. Ou seja, esta é uma razão que vai ser comparada com a razão que traz a referência a respeito das bolinhas. Quando se compara duas razões, nós temos agora uma proporção. Então, 50 está para 100, assim como x bolinha está para 600. Numa proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, 100 vezes x vai ser igual a 50 vezes 600. Logo, x vai ser igual a, se o 100 está multiplicando, vai para o segundo número, dividindo. 50 vezes 600 dividido por 100. Isso implica que, se a gente cancelar 2 zeros com 2 zeros, sobra só o 6. 50 vezes 6 dá 300. Logo, x, que representa a quantidade de bolinhas que nós estamos querendo saber, que vai corresponder a 50% de 600, x é igual a 300 bolinhas. Então, 50%, ou seja, a metade de 600 bolinhas corresponde a 300 bolinhas. Isso mostrando matematicamente como se encontra. Nós estamos trabalhando com valores bem conhecidos, por exemplo, 50% é a metade dos 100% que seria o total. Então, é claro e evidente que 50% de 600 é 300, 50% se aqui fosse 400 seria 200. Mas o objetivo aqui não é fazer a conta, e sim mostrar o procedimento do desenvolvimento das etapas envolvidas. Porque se a gente aprende envolvendo valores fáceis, nós podemos fazer a mesma coisa com valores que sejam mais complexos. O curso Koji sempre trabalha desse jeito, entregando elementos bem simples para que haja compreensão e depois partindo para a solução de problemas mais complexos. O estudo da porcentagem segue dois caminhos, um que envolve fração e outro que envolve número decimal. É através da prática de exercícios e da observação que a gente pode ver que qualquer um dos dois caminhos seguidos trazem facilidades. Depende da maneira como o problema é colocado. Ora você pode resolver por fração, ora pode resolver por número decimal. Só a prática de exercício permite você decidir por qual caminho seguir. O símbolo porcento, que se lê porcento, representa a fração centesimal 1 sobre 100, ou o número decimal 0,01. Este 1 aqui representa 1%, porque nessa ordem aqui, isso aqui é a ordem dos décimos, e aqui é a ordem dos centésimos. Então aqui é a mesma coisa na forma de fração desse valor. Aqui em forma de números decimais, aqui em forma de fração. Primeiro segredo da compreensão do assunto porcentagem. Porcento, ele é igual a 1 por 100, fração, ou igual ao número decimal 0,01. É a mesma coisa. Então,
esse símbolo ele é igual a esses valores, esse em forma de fração e esse em forma de número decimal. Por exemplo, quando eu digo 50%, eu estou dizendo 50 vezes, no lugar da porcentagem, 1 por 100. Multiplicando numerador e denominador que estamos supondo que haja 1 aqui embaixo, para ficar duas frações sendo multiplicadas. 50 vezes 1, 50. 1 vezes 100, 100. Se dividirmos 50 por 100, isso vai dar 0,50, que pode também ser escrito sem esse zero. Matematicamente continua o mesmo valor. Lá na física, há uma diferença entre escrever 0,50 e 0,5. Aquele aluno que quer entender bem mais esses tipos de diferença, que isso aqui é muito importante em concurso, vai entender que isso aqui se refere à precisão. Aqui esse número está sendo lido com precisão até centésimo e esse aqui apenas até décimos. No caso da física, isso em determinados problemas tem influência. No caso aqui da matemática, para situações bem simples, tanto faz ter esse zero ou não, é a mesma coisa, representa o mesmo valor. Exemplo. Determinar 50% de 8 laranjas. Isso é igual a 50 vezes 1 sobre 100, 50 vezes, no lugar da porcentagem, 1 sobre 100, vezes, é como se no lugar do D tivesse um vezes, 8. Caso aqui está subentendendo, nós estamos compreendendo que nós estamos nos referindo a 8 laranjas. Então, transformando a expressão em uma expressão matemática, nós vamos ter 50 vezes 1 sobre 100 vezes 8. Isso é a mesma coisa, 50 dividido por 100, 0,50 vezes 8, ou 0,5 vezes 8, e vai dar 4. Porque de cabeça 5 vezes 8 dá 40, como tem uma casa decimal, cancela-se um zero. Então do 40 cancelando o zero fica 4. Esse tipo de operações a gente aprende facilmente no curso Koji, nos módulos que colocamos anteriormente como pré-requisito para entender esse assunto. Outra maneira de calcular isso daqui, existem diversos caminhos, é o seguinte: 50 vezes 1 sobre 100 vezes 8 pode ser calculado como 50 sobre 100 vezes 8, até aqui semelhante ao que nós já tínhamos feito antes, mas 0,50 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 0,50 representa metade. Aqui 1 sobre 2 representa também metade, vezes 8. 1 vezes 8, 8. Aqui embaixo supõe-se que tem um número, 1. 1 vezes 2, 2. 8 dividido por 2 dá 4. Outra maneira de se calcular isso também pode ser assim. Os números inteiros se transformam em fração para que ocorra a multiplicação. Supomos que tenha um número 1 no denominador, porque 50 dividido por 1 é o próprio 50. 8 dividido por 1 é o próprio 8. Agora que todo mundo é fração, podemos aplicar a regra da multiplicação de frações, que é numerador com numerador e denominador com denominador. 50 vezes 1 dá 50, vezes 8 dá 400. 1 vezes 100 dá 100, vezes 1 dá 100. Cancelamos dois zeros, com dois zeros, ficou 4 dividido por 1, 4. Então, podemos observar que existem vários caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Contanto que se empregue corretamente todas as regras matemáticas que devem seguir nesse caminho, nós vamos chegar sempre ao mesmo valor da maneira correta. Tudo depende da prática e da maneira de quem está executando as operações achar o caminho mais fácil. Segundo segredo da compreensão a respeito do assunto
porcentagem. 100% é igual a 100 vezes 1 no lugar do porcento, 1 sobre 100, que, como podemos ver, 100 vezes 1 dá 100 no numerador, e aqui supondo 1 embaixo, 1 vezes 100 dá 100 no denominador. 100 dividido por 100 dá 1, que pode ser escrito como sendo 1,0 ou 1,00. Aqui a precisão é até décimos e aqui a precisão até centésimos. Essa noção a respeito da precisão só vai ser necessária, como eu disse há pouco, quando se estuda determinados problemas de física. No caso da matemática, a gente pode escrever indistintamente que 1, 1,0, 1,00 ou, se tivesse mais zero aqui, 1,00000, por exemplo, é a mesma coisa, são iguais. O que representa, dentro dessa nova visão, o valor 1,5 em termos de porcentagem? 1,5 pode ser descrito como sendo 1 mais 0,5. 1 é igual a 100%. 1,00 é igual, mais ou menos, é igual a 100%. 1 vai representar o todo. E o 0,5, como nós podemos ver, é a metade, 50 centésimos, ou 50%. Logo, 1,5 representa 100% mais 50%, ou o acréscimo, a soma, de 50% sobre o total que se tinha. Por exemplo, Pedro possui 10 laranjas. Ganhou mais 50%. Com quantas laranjas ficou? Primeira solução, através do uso de frações. Calculando 50% de 10 laranjas, nós temos 50%, 50% de 10 laranjas é traduzido matematicamente como 50 vezes 1 sobre 100 vezes 10. 50% é 1 sobre 100. De 10 laranjas, nós estamos multiplicando por 10. Matematicamente, nós vamos colocar denominador 1 aqui, denominador 1 aqui, para virar todo mundo frações e operar segundo as regras das frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 50 vezes 1, 50, vezes 10, 500. 1 vezes 100, 100, vezes 1, 100. 500 dividido por 100, cancelando os dois zeros, mesma coisa de 5 dividido por 1, dá 5. Resposta. Como 50% de 10 laranjas representam 5 laranjas, então nós teremos no total, já que ele ganhou 50% a mais, nós temos que somar 10 laranjas mais 5 laranjas, 15 laranjas. Vamos ver uma segunda solução desse mesmo problema, empregando agora número decimal. Como a gente sabe que 1,5 representa o acréscimo de 50% sobre o total, então, calculando 1,5 vezes 10 laranjas, nós teremos 1,5 vezes 10, empregando só a parte com os números. Isso aqui vai corresponder, quando se multiplica por 10, tem um zero, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Então, nós vamos ter 15 laranjas. Todas essas regras que nós vimos para efetuar esses cálculos são minuciosamente colocadas, analisadas no curso COGE de Matemática, do Ensino Fundamental. Extrapolando as ideias com decimais. Nós vimos que 1,5 representa o todo, que é 1, mais metade, ou seja, 100% mais 50%. Ou, em outras palavras, 1,5 é igual a 150%. Ideia semelhante nós podemos transportar para o caso de 1,3. Seria o quê? 1 inteiro mais 0,30.
que corresponde a 1 a 100%, mais o 0,30, 30 centésimos, 30%. Portanto, 1,3 ele é igual a 130%. 1,2 vai ser igual à mesma ideia, 120%. 1 vai ser igual a 1,00, que é igual a 100%, como nós já vimos. Observe que nós estamos decrescendo. E se fosse um décimo abaixo de 1, ou seja, 0,90, nós teríamos 1 menos 0,10, que corresponde a 1 a 100%. Os 10 aqui, o 0,10 corresponde a 10%, portanto, 100 menos 10, 100% menos 10% vai dar 90%. Então, o 0,9, por extrapolação daqui das ideias que nós estamos seguindo, vai corresponder a 90%. E se fosse 0,80? A 80%. Mesma ideia. Se fosse, por exemplo, 0,60, vai corresponder a 60%. Exemplos de problemas. A. Qual o novo preço de um sapato de R$ 200 que teve 30% de acréscimo? Solução. 30% representa 0,3 ou 0,30. No caso da gente já querer obter o resultado final, basta multiplicar por o valor do objeto por 1,3. Então, o 1 já representa o todo e os 0,30 que está subentendido aqui representa os 30% a mais acrescentado. Então, quando se multiplica 1,3 por 200, já se está obtendo o resultado com o acréscimo de 30%, que seria 1,3 vezes 200, vai dar 260. Aqui em termos de números, aqui como nós estamos falando de dinheiro, colocando 0,00 depois. Então, vai corresponder a 260%. B. Um aparelho de R$ 500 teve 20% de desconto. Qual o novo preço? Solução. Ora, 20% de desconto é o todo menos 0,20, que corresponde aos 20%. Então, quando se multiplica o preço do objeto por 0,80, já se está obtendo o resultado com o valor decrescido, ou seja, com desconto de 20%. Então, multiplicando 0,80 por 500, nós obtemos 400. Ou, transformando agora em forma de moeda, R$ 400. Vamos ver os mesmos problemas mentalmente. A. Qual o novo preço de um sapato de R$ 200 que teve 30% de acréscimo? Solução. Primeiramente, a gente calcula, que é mais fácil calcular, somente 10% de 200. Ora, obter 10% de 200 é dividir 10 por 10 aqui, ó, cancela 0 com 0, sobra 20. Então, 10% representa 20. 30%, que é 3 vezes a quantidade de 10%, vai representar, então, 60. 3 vezes essa quantidade. 20 vezes 3 dá 60. Portanto, 30% de 200 representa 60. Logo, o novo preço vai ser 200 mais 60, ou R$ 260. Observe que nesse caso, isso aqui é bem simples, que é para mostrar como é que se faz o raciocínio sem precisar fazer uma conta escrevendo, só de cabeça. Primeiramente, a gente calcula aquilo que é fácil de calcular, como no caso 10%. Por exemplo, se em vez de ser 200 fosse 800 aqui, 10% de 800, cancelamos 0 com 0, fica 80. Se fosse, por exemplo, 50 aqui, 10% de 50 seria apenas 5. Então, é fácil calcular 10%. Uma vez que se encontra o valor,
Se é pedido, por exemplo, 30%, vai se multiplicar por 3. Se no caso aqui fosse pedido, por exemplo, 40%, esse valor obtido de 10% seria multiplicado por 4 e assim por diante. E dá para se fazer de cabeça, obtendo o resultado mentalmente. Segundo problema, um aparelho de R$ 500 teve 20% de desconto. Qual o novo preço? Solução. Novamente a gente calcula 10% de 500. 10% de 500 corresponde a 50. Basta cancelar esse zero, com esse obtemos 50. Ora, se 10% é 50, 20% vai representar 100. Então 20% de 500 corresponde a 100. É o dobro do que nós encontramos para 10%. Logo, o novo preço vai ser 500 menos 100, R$ 400. Você vê que dá para se calcular por esse processo mentalmente sem precisar utilizar calculadora ou ter que escrever, só utilizando o raciocínio em nossa mente. Vejamos agora situações diferentes que envolvem porcentagens. Numa caixa temos 4 bolinhas brancas, 7 vermelhas e 3 azuis. Qual o percentual de cada cor na caixa? Solução. Nós sabemos que 1 ou 100% corresponde a 14 bolinhas. Porque se nós somarmos aqui, 7 e 3 dão 10, com mais 4, 14. Então, o total de bolinhas corresponde a 14. E, logicamente, o todo ou é representado por 1 ou representado por 100%. Então, o todo vai corresponder a 14 bolinhas. Para as bolinhas brancas, nós temos que ir comparando 4 bolinhas brancas para o total, ou seja, 4 está para 14. Fazendo essa divisão, nós encontramos um valor bastante quebrado, 0,2857, etc. E vai dar aproximadamente, observe, nós vamos manter até a quarta casa decimal, aproximadamente 28,57 sobre 100. Esse valor, até aqui, parado até aqui, corresponde a que estamos dividindo por 100, a vírgula aqui teve que se deslocar 2 casas para a direita. Ficou 28,57 sobre 100, porque nós dividimos esse valor por 100. Se dividíssemos por 10, seria só uma casa. Se dividíssemos por 1000, seriam 3 casas avançadas. Mas como nos interessa que o denominador seja 100, porque nós estamos falando de porcentagem, sempre a gente vai procurar deixar o denominador como 100, avançamos apenas 2 casas decimais. Então, esse número aqui ele é aproximado, porque nós abandonamos esse restantezinho aqui, é aproximadamente igual a 28,57 sobre 100. Que a gente já está na forma de 1 sobre 100, já é o próprio valor, o numerador corresponde ao próprio valor escrito em forma de porcentagem. Então, a parte das bolinhas brancas, 4 bolinhas brancas, vão corresponder a 28,57%. Para as bolinhas vermelhas, o raciocínio é o mesmo. Nós vamos pegar 7 bolinhas vermelhas e colocar e comparar com as 14 que existem. Observe que 7 é metade de 14, o que vai dar 0,5, que a gente leva para 2 casas decimais, vai 0,50. A vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita, vai ficar os 50, porque nós vamos dividir aqui por 100, para que se mantenha a igualdade. Então, 50 sobre 100 é o mesmo que 50%. Lógico, né? 50% é a metade do todo. 7 é a metade de 14. Então, para as bolinhas vermelhas, elas representam 50% do total das bolinhas. Para as bolinhas azuis, vamos fazer a mesma ideia. 3 está para 14. Dividindo esse número por esse, resulta nesse número decimal, em que nós vamos até a quarta casa decimal e abandonar o resto. Por isso que vai ser um valor aproximado. Uma vez deslocando a vírgula 2 casas para a direita, nós vamos ter que também dividir aqui embaixo, né, por 100. Então, avançamos por 100 aqui, para manter a mesma proporção aqui.
Então nós temos agora que esse número aqui ele é aproximadamente igual a 21,42 sobre 100. Como está por 100, ele já pode ser escrito no numerador como sendo 21,42%. Note que a soma das porcentagens tem que dar o total, que é 100%. É claro que aqui não está dando 100%, somando esses três valores, né, essas três porcentagens, nós encontramos 99,99, que é aproximadamente 100%. Não deu 100% exato aqui, porque nós abandonamos esses valores aqui. Ó. Mas se todas essas contas aqui tivessem dado valores exatos como esse, nós iríamos obter, somando todas as porcentagens, o valor de 100%. Então isso demonstra que os cálculos feitos aqui estão corretos. As bolinhas brancas representam as 4, 28%, mais ou menos 28% do total, as vermelhas 50% e as azuis 21%. Situações diferentes com porcentagem. Vamos ver esse outro caso aqui. B. Uma estrada de 5.450 metros ou 5 quilômetros e meio, porque aqui é mais ou menos metade de 1.000 metros, né? Então, teve 1.730 metros asfaltado. Qual a porcentagem da estrada asfaltada? Queremos saber em porcentagem quanto isso aqui representa do total. Solução. Estabelecendo a razão entre a parte asfaltada e toda a estrada e igualando com a razão centesimal, nós temos. Veja, 1.730 está para 5.450, que é o total, assim como x em porcento está para 100%. Então nós estamos comparando as duas razões, uma obtida pelos valores dados no problema, que é o tanto que foi asfaltado em relação ao total. Tanto que foi asfaltado em relação ao total. Aqui vai ser comparado com a fração centesimal. Quanto por cento em relação a 100%. Uma vez que isso aqui forma uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então 5.450 vezes x é igual a 1.730 vezes 100. O x sozinho vai ser igual a... Esse está multiplicando, vai para o segundo membro dividir. Fazendo as contas, nós vamos obter 173.000 dividido por 5.450. Dividindo esse valor por esse, se obtém 31,7431, etc. Nós vamos novamente fazer uma aproximação só até a... No caso aqui, simplificamos bastante até a primeira casa decimal. Se quisesse, poderíamos ir até a segunda, mas como aqui é só para demonstrar, a primeira casa decimal. Então, o x está para 100, assim como o x agora encontrado, ó, 31,7, né? Por isso que é aproximado, nós estamos abandonando esses valores restantes. Assim como 31,7, que é o valor do x encontrado, está para 100. Como aqui está escrito com a fração com o denominador 100, ou seja, em porcentagem, nós podemos ler esse valor como sendo 31,7%. Logo, a parte asfaltada, 1.730 metros, corresponde a 31,7% da estrada. Isso aqui é um probleminha simples, envolvendo porcentagem, em que os valores vão dar quebrado, foi feito propositalmente para isso, para que o aluno veja que possa, né, no caso aqui, trabalhar com valores quebrados. É só saber o que se quer. Por exemplo, de uma maneira mais grosseira, se fosse no concurso, aqui poderia ser arredondado para, em vez de ser 7, poderia ser arredondado para mais. Então, em vez de ser de 31,7, poderia ser arredondado aqui para 32%. Aproximadamente o resultado seria 32%, porque esse 0,7 está acima de 0,5. É preciso entender as regras de arredondamento. Isso é outra coisa que muito aluno não procura ver, estudar e
no concurso, o que é explorado muitas vezes são esses detalhes. Por isso que o camarada tira nota 10, resolve qualquer problema, na hora, por causa de um detalhe desse, não saber fazer um arredondamento, ele perde uma questão. Situações diferentes com porcentagens. Vamos ver mais um problema. Um comerciante comprou um produto por R$ 300 e revendeu por 354. De quanto por cento foi o lucro? Estabelecendo a razão entre o valor de revenda e o valor de compra, nós temos 354, que é o valor de revenda, está para 300, que foi o valor de compra. Isso dividido por esse valor vai dar 1,18. Note que 1,18 pode ser escrito como sendo 1 mais 0,18. Lembrando aquelas ideias, né, que nós tivemos há pouco a respeito de valores decimais, nós podemos ver que isso aqui representa o 0,18, a parte que foi acrescentada, já que 1% representa os R$ 300. Então, 0,18 corresponde a 18 centésimos, que por sua vez, como está escrito em forma de 1%, o 18 representa 18%. Logo, esse valor a mais, né, R$ 54 a mais em cima dos 300, representa 18% do valor inicial que existia. Portanto, o lucro foi de 18%. Outra situação. Escreva como porcentagem os valores de cada item. Veja que isso aqui é uma fração 2 sobre 5, toda ela elevada ao quadrado. Se a gente quer escrever em forma de porcentagem, nós temos que transformar essa situação em uma outra fração que tenha denominador 100. Porque porcentagem é 1 sobre 100, 1%. Ora, calculando, 2 sobre 5 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2, 5 elevado a 2. Né? Uma fração elevada ao expoente é o numerador ao expoente, o denominador elevado ao expoente. 2 elevado a 2 dá 4, 5 elevado a 2 dá 25. Como a gente tem que obter no denominador 100, pegamos o 25, que é a quarta parte de 100, e multiplicamos por 4. Como a fração não pode ser alterada, se o denominador é multiplicado por 4, a gente obtém uma fração equivalente, multiplicando o numerador também por 4. Veja que 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 4 sobre 25 é o próprio 4 sobre 25. Por isso que, fazendo isso, a gente obtém uma igualdade, não uma fração que seja diferente, completamente diferente. Elas são equivalentes. Então, 4 vezes 4 dá 16, 25 vezes 4 dá 100. Logo, aqui foi transformado em fração centesimal, o numerador corresponde a 16%. E tanto faz escrever sobre 100 ou escrever com o símbolo porcentagem, né, de porcento. Então, essa fração 2/5 elevado ao quadrado, ela em forma de porcentagem, corresponde ao valor 16%. Esse número decimal, 0,0065, nós vamos ter que transformar isso aqui em alguém que tenha 100 no denominador. Então, observe. Isso aqui se transforma em fração, colocando 1 embaixo. Nenhuma fração se altera se a gente multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos multiplicar por 100 porque queremos obter 100. Para não alterar, multiplicamos o numerador por 100. Um número decimal, quando é multiplicado por um número que contém 0 no final, 1, 0, 0, ele apenas muda a vírgula, no caso como tem 2 zeros, 2 casas para a direita. Então, o número de cima ficou como sendo 0,0065 sobre 100. Esses 2 zeros antes desse primeiro zero antes da vírgula não vale nada, a gente pode eliminar. O que ficou 0,65 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,65%.
em forma de porcentagem, 0,65%. Essa outra fração, 14 sobre 40. Lembre-se que a gente tem que obter um número que tem 100 no denominador. Então, dividindo 14 por 40, obtemos um número decimal 0,35 exato. Se colocarmos aqui embaixo o número 1, vira fração. Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor, que no caso aqui estamos atrás de aparecer 100 embaixo, então a gente multiplica por 100, 0,35 vezes 100, a vírgula anda duas casas para a direita, virou o número 35. 1 vezes 100 se transforma no número, lógico, 100. 1 vezes 100, 100. 35 por 100 é a mesma coisa de 35%. Então, 14 sobre 40 representa em forma de porcentagem 35%. Em resumo, 1. Porcentagem é uma razão. Lembre-se que razão é a comparação de duas grandezas. Se elas são iguais, razão homogênea. Se elas são diferentes, razões heterogêneas. Só para ter uma ideia, lá no curso Koji, nós temos que esse símbolo A sobre B, ou seja, A barra B, ele tem três significados diferentes. O primeiro significado, A barra B, pode ser uma fração. Fração é uma ideia que traduz parte de um todo. A barra B pode ser visto como uma fração. A barra B pode ser visto como uma razão. Razão é a comparação, ó, não tem nada a ver com fração. É a comparação do antecedente e do consequente. Ou seja, daquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. E A barra B, terceira ideia associada a esse mesmo símbolo, é a operação de divisão. É outra coisa completamente diferente de fração e de razão. É a operação de divisão. Quando você divide o numerador A pelo denominador B, você tem uma operação, no caso, a operação de divisão. Então, notem que se você não souber todos esses detalhes num concurso, uma coisa que é normal, a gente pega numa razão, acaba dividindo o numerador com o denominador, já supondo que é fração, e aí vai essa misturada geral que são coisas diferentes, mas que se misturam, né, na hora de executar as operações uma com a outra, e se a gente não tiver muito cuidado, acaba confundindo uma coisa com a outra. Então, voltando aqui, porcentagem é uma razão, isto é, uma comparação de uma grandeza que está variando para mais ou para menos, em que o antecedente indica o número de partes da variação e o consequente é estabelecido sempre como 100. Então, quando você diz assim, 20%, 20 partes em 100. 10%, 10 partes em 100. Ou para mais, 10% a mais, ou 10% a menos. Quer dizer, você está sempre comparando com uma razão, em que, no caso, para melhor compreensão, aquilo que é complexo, no caso, por exemplo, o problema sobre a estrada, a gente compara com uma fração, um denominador centesimal que fica fácil de compreender. Quantas partes em 100 da estrada foi asfaltado? Foi tantos por cento. Fica melhor da gente visualizar. Segundo, por exemplo, quando se afirma que algo sofreu um acréscimo de 18%, se está dizendo que este algo, dividido em 100 partes iguais, recebeu a mais, porque foi acrescentado, 18 destas partes. Por isso que entender de porcentagem é importante, facilita entender aquilo que está sendo acrescentado ou sofrendo decréscimo. Facilita, a mente trabalha rapidamente compreendendo o que é que está acontecendo. Terceiro, uma porcentagem pode ser dada em forma de fração centesimal ou como número decimal. Como nós vimos, são duas maneiras de se trabalhar com a porcentagem. Vai depender do problema e da experiência de quem está trabalhando com aquilo. Ora é mais fácil fazer o problema com fração, ora é mais fácil fazer o problema com número decimal.
Curso Koji de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental. É um curso que traz detalhes de todos esses assuntos que são básicos. Quem não tem conhecimento da base da matemática, geralmente tem dificuldade tanto na matemática do ensino médio, como até na matemática do ensino superior. O curso Koji ele é baseado na compreensão pelo raciocínio. Não se pode trabalhar em matemática memorizando. Alunos que fazem o ensino fundamental conseguem até terminar o ensino fundamental com notas boas, 9, 10, memorizando uma sequência de operações, uma sequência de problemas. Mas quando entra no ensino médio, por ter memorizado e não compreendido, ou seja, entender raciocinando o que está acontecendo, ele acaba ele passa a tirar nota baixa em física, química e matemática porque não tem a compreensão do básico, que é o mais importante. O curso Koji ele oferece mais de 400 regras e fórmulas que são estudadas de modo sequenciado. Nada fica solto. Ele é destinado a alunos do ensino fundamental, principalmente quem está no 8º e 9º ano já tendo grande dificuldade em matemática, porque não está compreendendo mais nada, e alunos do ensino médio que estão tirando notas baixas em física, em química e em matemática, porque não tem a base do ensino fundamental. Ele também é destinado a alunos do ensino superior, principalmente aqueles alunos que vêm de escolas públicas e a deficiência em matemática é muito grande e que estão fazendo faculdades particulares em que cálculo 1 é exigido no primeiro semestre. É bom lembrar que o cálculo de integral e derivada ele é baseado em regras de potenciação e radiciação do ensino fundamental e regras de sinais. Quem não sabe isso daí, que não domina esse conteúdo, não tem como se desenvolver bem em cálculo 1 nessas faculdades. Por isso que eu já tive alunos que só tirava 2, 2,5 em cálculo 1, e após fazer esse curso e alguma orientação sobre o cálculo de derivada integral, com o reforço que obtiveram nas regras, eles chegaram a tirar acima de 8, passando no final do ano com tranquilidade. Solicite o curso Koji de Matemática seguindo os seguintes passos. Coloque na janela de busca do seu navegador www.cursoscoji.com.br. Clique na área do aluno em Criar conta. Na página que abrir, faça o seu registro e, após o mesmo, saia do site. Lembrando de memorizar seu e-mail e senha cadastradas. Porque ao fazer isso, você automaticamente se cadastra no curso. Entre no site e faça seu login, colocando na área do aluno seu e-mail e senha, porque você já está cadastrado. Na página que abrir, clique na aba superior no segundo botão que aparece, que está escrito Meus Cursos. 2 cursos estarão em oferta. Clicando no da versão azul e em Comprar este curso, ocorrerá o acesso imediato às suas 5 aulas gratuitas. Lá no curso azul temos apenas 5. Mas essas aulas que estão no curso versão azul são as mesmas que estão no YouTube, de graça. A diferença é que não é acompanhado pela estrutura do curso e também não tem a parte de exercícios. Só tem uma parte das aulas colocada para que as pessoas possam avaliar. Clicando na versão verde e em comprar este curso, fará um ótimo investimento adquirindo um curso em 30 módulos, o curso completo, o curso Koji de Matemática, ele é completo e formado em 30 módulos, começando do zero, e que o deixará capacitado a resolver qualquer expressão numérica e equações algébricas. O aluno poderá avaliar isso
no módulo 12, por exemplo, onde aparece lá no YouTube, de graça, as expressões numéricas. É claro que ali é apenas parcial o que está sendo mostrado, mas já dá para avaliar como ele é capaz de resolver expressões bem complexas. O curso Code de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental é a solução definitiva para quem tem dificuldade em matemática. O investimento poderá ser parcelado em 12 no cartão em 12 parcelas de R$ 30, o que representa R$ 1 por dia. E o acompanhamento feito pela plataforma do curso pago, ele permite que o aluno possa estudar até por celular. Se parar de estudar um dia, a plataforma já registra os gráficos, registra que o aluno parou de estudar, de fazer suas atividades, e um professor que está assessorando esse aluno, ele é responsável por cada aluno, vai ver de imediato que ele parou e já entra em contato. Então, o curso pago, ele funciona como aula particular e é mais rígido em termos de cobrança e de exigência para que o aluno faça corretamente toda a estrutura do curso, do que um professor particular que só vem uma vez ou outra para acompanhar o aluno naquele momento de grande dificuldade, que faz o aluno aprender só aquele assuntozinho ali, passou, ele tira uma boa nota, passa, mas o todo, aquilo que ele deveria aprender, ficou a desejar. O curso Koji fornece exatamente a base do conhecimento. Então, para todos, é vantagem fazer esse curso. E é importante estudar o curso antes de algum concurso, antes de alguma prova, de uma maneira gradual e tranquila. A duração dele, em média, é de 90 dias, mas o aluno pode fazer, se quiser, de maneira bem acelerada, em apenas 30 dias. Depende do aluno.